Agora, né, nossa aula de português é referente ao conteúdo preposições. Na aula passada, nós estudamos sobre os advérbios. Vocês viram que é um conteúdo simples, advérbios. Eles se classificam de acordo com tempo, modo, lugar. Então, advérbio. E agora seguimos com preposições. O que são preposições? Vamos lá? Nós temos aí um exemplo. Quer dizer, vou começar daqui. O que são preposições? As preposições, elas são palavras, é uma palavra invariável que tem a função de ligar dois elementos da oração. Então, é a palavra que une as duas outras palavras. A oração é a frase, né? Dando sentido ao texto, à frase, à oração. Então, a preposição ela tem essa função. A preposição tem a função de fazer a ligação para dar sentido ao contexto, para dar contexto àquela frase, àquele texto. Vamos lá. Ele dá sentido. Aqui nós temos algumas preposições. Ó. O a, em algumas situações, ele é considerado uma preposição, sim. Quando ele está unindo uma palavra à outra para dar sentido à frase, o a vai ser preposição. Nós temos outras preposições, com, de, em, para, sem, tras, ante, contra, desde, entre, perante, sob, após, por, sobre e até. Então, aqui são exemplos de algumas preposições. E agora vocês vão ver algumas delas em algumas frases e vocês vão entender o sentido, o objetivo, como é? A função da preposição. Vamos lá. Ontem fui a Lisboa. Então, esse a, ele está unindo a palavra fui à palavra Lisboa. Fui a Lisboa. E deu sentido à frase. Se eu não tivesse o a, como ficaria? Ontem fui Lisboa. Coisa sem sentido, né? Então, o a, ele está unindo o verbo, que é o fui, ao substantivo. Então, está dando sentido por esse motivo, a é preposição. Ô, tia. Oi? Se o a é preposição, o o também vai ser? Não, porque o a depende do caso. Se o o em algum momento estiver ligando uma palavra a outra, uma palavra com uma outra, então ele pode estar também na função de preposição. Mas o a é um caso certo. O a ele tem sim alguns casos. Ô, tia. E a preposição fica no começo da frase? Não. Tipo, a menina não é uma preposição. Não. Exatamente. Muito bem, Bianca. Você me falou uma coisa muito importante. Ó. A Bianca me perguntou, a preposição pode vir no início da frase como aqui? A menina. A menina. Isso aqui não está na função de preposição. Isso daí é uma fita. Ela não está ligando uma palavra a outra. Ela não está fazendo nenhuma ligação. Esse a está na função de quê? E aí, artigo definido, não é? É, porque definido. Tia, eu ainda lembro quais são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Legal, muito bem, Gatinha. Agora vamos para este outro exemplo. Fui com alguns amigos. Qual é a preposição da frase? Com. A palavra com está ligando fui com a palavra alguns. Então, se eu não tivesse o com, ficaria fui alguns amigos. Coisa sem sentido. Então, a função do com é exatamente essa, dar sentido, ligando as duas palavras. No caso, ele está ligando quem? O fui, que é o quê? Quem sabe o que é o fui?
Um verbo. Muito bem, um verbo. E alguns? Quem lembra o que é alguns? Qual é a classe gramatical de alguns? Advérbio. Advérbio. Não. Alguns é um pronome indefinido. Agora vamos seguindo com a seguinte frase. Deixa eu só seguir. Aqui, viajamos de autocarro. Viajamos de autocarro. Qual é a preposição? De. Está ligando o verbo viajamos ao substantivo, autocarro. Aqui, concorremos contra muitos cães. Qual é a palavra de ligação aí? Contra. Está unindo concorremos com muitos. Qual é a classe gramatical de concorremos? Verbo. Verbo, palmas. Qual é a classe gramatical de muitos? Advérbio. Advérbio. Também, advérbio. E esse advérbio é de quê? Intensidade. Cidade. Muito bem, intensidade. Agora aqui, ó. Esperamos até o juiz mandar. Qual é a preposição? Até. Tia. Esperamos até. Está unindo. Esperamos o juiz. Então, ele está unindo o verbo ao artigo, né? Só que essa palavra está escrita de maneira errada. Não tem esse acento aí no ar, viu, gente? E não fui eu que copiei. Vamos ver, claro. Aqui, ó. Preposições. Agora, qual é a preposição que eu tenho na frase? Sobre. Também outro erro aqui na palavra saltamos. Saltamos não tem acento. Mas é porque esse slide eu copiei da internet, viu, gente? Só para que vocês tivessem mais noção sobre o assunto. E o objetivo agora não é vocês observarem esses erros, e sim a função da preposição, que é o que vocês estão fazendo. Aí, saltamos sobre barreiras. A preposição é sobre, está unindo, saltamos e barreiras. Quem me diz qual é a classe gramatical de saltamos? Verbo. Verbo. E qual é a classe de barreiras? Substantivo. Substantivo. Eita, que povo inteligente. Eu gosto de ver assim. Agora aqui. Corremos entre barreiras. Qual é a preposição? Entre. Entre é uma preposição. Porque está juntando uma palavra a outra. Está ligando palavra a outra. Ótimo, ouvi todos, porque está ligando uma palavra a outra e está dando sentido à frase, né? Agora eu quero saber qual a classe gramatical de corremos. Verbo. E barreira. Substantivo. Muito bem. Agora aqui, preposição. Todos desfilaram perante o júri. Qual é a preposição? Perante. E está ligando. Desfilaram o júri. Essa preposição, ela significa, perante significa em frente, na frente. Perante, então, em frente ao júri. Próximo. No fim, estávamos sem fôlego. Qual é a preposição? Tem. Sem. E qual é a classe gramatical de estávamos? Verbo. E fôlego. Já sei, adjetivo. Não pode ser adjetivo, porque quem lembra o que é adjetivo? É uma coisa que tem características e modos. Característica e qualidade, exatamente. E fôlego não é uma característica. Fôlego
é o quê? Listado também. Um substantivo, viu? É um substantivo. Agora aqui, o gato escondeu-se à mesa. O gato escondeu-se sob a mesa. A preposição é Sob. e o que significa sob? Embaixo. 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 E o que significa sobre? Acima. Acima. Muito bem. Então, aqui nós podemos estudar um pouco sobre as preposições. Vocês viram que é um assunto muito fácil, né? Agora a gente vai praticar. Página 296. Vamos lá? 196 de E eu já fiz. Estava fazendo, mas... Primeira questão. Decifre este código e descubra como chamamos as palavras que ligam termos de uma mesma frase. Então, nós vamos colocar aí as sílabas que estão faltando, as iniciais dessas figuras aí, as sílabas iniciais dessas figuras, para a gente descobrir qual é o nome dessa classe gramatical. Vamos lá? A primeira figura é uma preguiça. Qual é a sílaba inicial? Vocês vão colocando nessa linha embaixo. A segunda imagem é O copo. um copo, não é? É um copo. No caso, eu tenho o có. Está faltando quem? O Pó. A terceira imagem é a imagem de música. Está faltando o di, não é? Sim. E a última imagem é um calção. Eu tenho o cal. Falta Não. qual é? Como chamamos as palavras que ligam termos de Preposição. preposição? Coloquem aí na primeira questão. Segundo, complete as frases com as palavras que estão no quadro. Então, nós vamos usar aí as palavras que se encaixam em cada uma dessas frases, as preposições. Letra A. Na letra A eu tenho, comprei um presente à mamãe. E aí? Para Barracão. Sobre barro. Comprei um presente para a mamãe. Ou pode ser, comprei um presente com a mamãe. Com a mamãe. Com para ou com. Letra B. Comi salada, fruta. De Salada de frutas. com Letra sorvete. C. Comprei uma blusa cara e fiquei dinheiro. Sem. Sem dinheiro. Letra D. O treinador falou para as crianças. E aí? Sobre para Com. Para as crianças. Pode ser sobre Para com. para as crianças ou com as crianças, né? Sobre para e com. É o quê, tia? Você pode complementar. Laura Barracão. Vamos lá. Letra E. Marcos não aparece aqui domingo. Desde Desde domingo. Letra F. Jair passa por aqui todo dia. todo dia. Aí, Todo se santo tiver dia ele passa uma por aqui. segunda questão, complementando com essas condições aí. Indo para a página 297, vocês também vão complementar com uma preposição, né? Essas palavrinhas de ligação aí. Vamos lá. Na 207, na terceira questão, a gente tem letra A. Caixa, e aí? Chocolate. Chocolate. Pode ser um D aí. Caixa de chocolate.
Livro De português. de português. Café Com leite. com leite. Passagem Para Salvador. para Salvador. Então, essa é a nossa terceira. Está dando para acompanhar? Sim. Né, tia, de aprender. Quarto, leia as frases. O desenhista parou de desenhar. O desenhista parou para desenhar. O desenhista parou após desenhar. As preposições dão diferente sentido às frases. Então, ó, primeira, o desenhista parou de desenhar. Desenhar. Ele acabou de desenhar. Próxima. O desenhista parou para desenhar. Então, ele estava Ele fazendo foi alguma coisa, desenhar, né, parou tia? para desenhar. E na última, o desenhista parou após desenhar. Então, são sentidos diferentes. Em que frase? Primeiro, o desenhista estava desenhando, mas deixou de desenhar. A. 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 B. Na quarta, não é? A. É mesmo. A. Próximo. O desenhista parou de fazer algo só depois que parou de desenhar. E aí? C. C. AC. Acertei. Ai, Jesus, estou fazendo. Ô, tia, isso é o tia no 3 ou é na 4? B. B. Então, na quarta questão, B de bola. a ficha das Ô, letras tia, isso daqui. A, C. De bagaceira. Ô, tia, na letra 3 é na letra 4. Não estou entendendo, viu? Maria Luísa colocar agora. Senão seu nome devia ser Maria Luísa Barracão. Ora, ó, última página para a gente finalizar. Página 208. Na página 208, a quinta questão está dizendo: reescreva as frases. Palavras em destaque. Então, a gente pode fazer a contração. Aqui na página do assunto, na página 295, vocês têm aí, ó, as preposições podem unir-se a outras palavras. Observe. Então, quando eu junto a mais o, eu formo a preposição ao. Quando eu junto a mais onde, eu vou formar aonde. Nós vamos fazer essas contrações aqui. Então, em mais esse vai formar o quê? Nesse. Muito bem. Tá atenta. Nesse. Então, aí a gente complementa a frase. Nesse Esse negócio, negócio eu confio. eu confio. Agora, a próxima. Não me lembrava mais de aquela situação. E aí, de mais naquela. Daquela. Aquela situação. Aquela. Não me lembrava mais daquela situação. Situação. Letra C. Elas avisaram que poderiam entrar em a escola sem farda. E aí? Na. Ô, tia, a gente vai ver o assunto da página 299. Não, Olha a Laura Barraqueira falando aí, ó. gente. Bora, tia. Pra 6. A sexta. Já vamos, viu, gatinho? Tá. Sexta. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
Então, ó, fiquem atentos, não conversem, não fiquem dispersos para não se atrasar. Tá. Em mais aquele. Vai formar aquele. Naquele. Então, você coloca lá no naquele o número 1. D mais isto. Vai formar o quê? Disto. Disto. Então, disto você coloca o 2. Em mais esse. Vai formar... Nesse. Esse. Então, no nesse, coloca o 3. D mais ela vai formar... Dela. Ela. Dela, coloca o 4. A mais onde vai formar... Aonde? Coloca o 5. Então, a sequência ficou 2, 4, 5, 1, Ô, 3. tia, você tá falando muito até porque eu tô de fone, viu, tia? Não tô escutando não como é que eu tô falando. Essa foi a nossa sequência. Vamos para a sétima para finalizar. A sétima é bem simples, só é circular. É muito simples, tia. Eu vou pedir a participação de alguns, viu? Pela ordem da tela aqui. Letra Tá. A. Agora estou morando em Olinda. Júnior, qual é a preposição da frase? Morando. A preposição, a palavra que está ligando aí. Ah, tá. Estou. Leia novamente. Agora estou morando em Tia, tá com... Hein, tia? Em está ligando, morando a Olinda. Então, na letra A circula o em. Letra Eu ainda não tô B, muito boa nesse assunto, não. Eu vou estudar mais. jogo é contra o Santos. Letra B, nosso próximo jogo é contra o Santos. Enzio, qual é a preposição da letra D? D? Contra. Contra. Contra está ligando o verbo é a o Santos. Então, circula o é. Letra C. Vou sair com minha mãe. Eu quero saber da Ciuli. Qual é a preposição? Bom. Com. Que está ligando sair e minha. Tia, já acabei a sétima. Joana, confira para ver se está tudo certinho, viu? Joana vai até o supermercado. Gabriel, qual é a preposição? Até. Muito bem, circula até. Letra E. Somos todos iguais perante a lei. Deixa eu ver aqui. Bianca, qual é a preposição? Perante. Perante. Circula perante. E na letra F eu tenho. O professor falou sobre a festa. Luiz Fernando, qual é a preposição? Falou. Não, falou é um verbo. O professor falou sobre a festa. Sobre a preposição. Então, aí na sétima questão, vocês vão circular essas preposições aí, ó. Que estão na tela. Você vai perguntar, tá bom? Nós finalizamos. Todo mundo acompanhou a atividade? Sim. Sim. Todo mundo entendeu o assunto? Sim. Sim.